Fala galera, meu nome é Leandro, eu sou analista de marketing da PHS Brasil e hoje eu vim falar sobre metodologia SMART. Para você que não conhece a metodologia SMART, eu vou explicar nesse vídeo o que é e como utilizá-la no dia a dia da sua empresa. Bom, para quem não sabe, a metodologia SMART é uma metodologia inteligente que ajuda empresas e organizações a se desenvolverem de forma mais rápida e efetiva. Se nós pegarmos a palavra SMART e destrincharmos ela, veremos que ela forma um acrônimo. Para quem não sabe, acrônimo é uma palavra cuja junção das letras formam outras palavras específicas, tá? Então, no caso da metodologia SMART, da metodologia inteligente traduzindo para o português, se nós pegarmos no inglês, cada uma das letras que formam a palavra SMART formarão palavras específicas que nós entenderemos agora. Bom, se nós pegarmos a letra S da palavra SMART, nós teremos em inglês specific. Se nós traduzirmos para o português, específico. Já a letra M significa mensurable, traduzindo para o português, mensurado. A letra A significa attainable, se nós traduzirmos para o português, atingível ou alcançável. A letra L significa realistic, se nós traduzirmos para o português, realista. E para finalizar, a letra T significa timely, traduzindo para o português, temporal. Bom, para você entender um pouco melhor como funciona cada um desses pontos da metodologia SMART e como aplicar isso dentro da sua organização, da sua empresa com os seus funcionários, eu vou explicar um pouquinho melhor cada um desses pontos, ok? Para isso eu vou pegar um exemplo específico. Vamos supor que você queira aumentar a receita da sua empresa, porque você vê que a sua empresa pode aumentar a receita, ela tem potencial para isso, mas ela não está conseguindo. E a partir disso, você vai criar uma metodologia, você vai criar uma meta para que você possa atingir esse alcance desejado, ok? Bom, para começar, vamos supor que você entendeu que a sua empresa ela pode crescer 50% da receita dela anualmente. O primeiro ponto que você precisa observar dentro da metodologia é se essa meta que você criou ela é específica, ou seja, para você chegar nesse objetivo final de aumentar 50% da receita, você precisa ter uma meta, ok? E essa meta ela precisa ser específica. Então vamos dar um exemplo aqui de que a meta seja reduzir custo, tá? Então você entende que se você reduzir os custos da sua empresa, custos desnecessários, você consegue atingir 50% aí de aumento na receita da sua empresa. Porém, para você reduzir custos, você precisa entender como isso vai impactar na sua empresa a curto, médio e longo prazo, para que você não reduza custos e depois não consiga produzir com a mesma capacidade que você produzia anteriormente, talvez porque você demitiu algum funcionário, ou porque você deixou de usar ferramentas importantes para sua empresa, ou porque você deixou de estar num espaço que era importante para sua empresa crescer, enfim, tá? Então, primeiro você precisa entender o quão específica é essa meta, tá? Então, se de acordo com esse nosso pensamento, você colocou que reduzir custos é a chave para você alcançar esse objetivo, então você vai colocar essa meta como específica, reduzir custo, tá? Mas quais custos você vai reduzir? Isso é muito importante de você começar a mensurar. Então você precisa primeiro pegar todos os custos que você tem dentro da sua empresa e mensurar o valor desses custos e quais deles você irá cortar dentro da sua empresa, quais gastos você irá cortar. A partir do momento que você consegue entender quais gastos você irá cortar, você começa a mensurar isso dentro do seu espaço-tempo. Ou seja, você tem um ano para reduzir 50% dos custos da sua empresa, tá? Você tem dentro desse período mensurações talvez que você vai fazer semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente. Então você precisa entender de quanto em quanto tempo você vai mensurar esses resultados e como você vai mensurar esse corte de gastos, se ele está sendo efetivo ou não, para que você possa reduzir esses
50% de gastos, aí ter 50% a mais, né, de renda no final do ano, tá? O terceiro ponto que você precisa entender é se isso é atingível, tá? Porque vamos supor, você quer reduzir os gastos da sua empresa, né? E ao mesmo tempo você quer crescer a receita em 50%, tá? Mas se você reduzir os gastos da sua empresa, você não vai ter prejuízo, como eu disse anteriormente, com talvez o número de vendas que você vai ter, porque às vezes quanto menos funcionário você tem, menor a capacidade de produção que você tem e menor o número de vendas, correto? Então, aumentar a sua receita anual, fazendo corte de gastos na empresa, é interessante para que você possa atingir essa meta? Então, o ponto atingível é justamente esse, né? Como que eu vou atingir essa meta, né? Eu já sei que eu quero cortar gastos, mas eu consigo atingir cortando esses gastos, talvez que eu atribuí na parte anterior, né? Que eu mensurei na parte anterior da meta? O quarto ponto é ser realista. Se eu vi que eu consigo cortar esses gastos e ao mesmo tempo atingir essa meta que eu atribuí no começo do ano, ok, então eu estou sendo realista de acordo com aquilo que eu me propus a fazer dentro dessa meta. Agora, se eu entendo que eu não consigo atingir esses resultados cortando esses gastos, então essa meta ela está deixando de ser realista. Eu estou começando a colocar uma meta que talvez eu vá atingir e que eu não tenho a mínima noção do quão realista ela pode ser, tá? E essa parte da meta ser realista, ela tem ligação direta com a parte de mensuração. A parte de mensuração ela é muito importante porque se eu consigo mensurar que eu tive de ganhos e perdas a partir da meta que eu criei, no próximo momento, no próximo ano que eu for criar esta meta ou uma nova meta, eu vou conseguir ter uma noção do quão realista ela pode ser, tá? Então, a parte do realismo ela é impactada diretamente pela parte da mensuração, porque eu mensurando metas anteriores, eu consigo ser cada vez mais realista em metas futuras. E essa meta, para finalizar, ela precisa ser temporal, tá? Por que ela precisa ser temporal? Para que ela não abra outras interpretações para terceiros. Vamos supor que você chegou nos seus funcionários, tá? E falou para eles, galera, a gente precisa aumentar 50% da nossa receita de ganhos aqui na empresa. Se você passar essa informação para as pessoas que estão trabalhando com você, na mente delas, elas vão falar, ok, a gente precisa aumentar esse 50%. Mas até quando a gente precisa aumentar esse 50%? Né? Porque você pode aumentar 50% da receita em um ano, em 10 anos, em 20 anos. Né? Então, se você não for claro e objetivo na questão temporal, no início do seu cronograma de metas até o final do cronograma de metas, então a gente vai iniciar essa meta hoje, vai terminar essa meta até dia X, você acaba abrindo interpretações, né, para as pessoas entenderem da maneira que elas quiserem quando elas precisam atingir essa meta. Ou seja, você acaba em algumas oportunidades diminuindo a capacidade produtiva da sua empresa, porque os funcionários vão falar, eu preciso alcançar esse número, mas eu não tenho um prazo, então eu vou fazer de qualquer forma, ou vou fazer de uma forma um pouco mais menos elaborada do que eu faria se eu tivesse um prazo para entregar esse resultado, ok? Bom, dentro da sua empresa, para você utilizar a metodologia SMART, você precisa seguir estes passos, tá? Então você precisa ter uma meta específica, uma meta mensurável, uma meta atingível ou alcançável, uma meta realista e uma meta temporal, ok? Bom, esse foi a primeira parte dos nossos vídeos sobre metodologia SMART. No próximo vídeo, nós ensinaremos como metrificar esses dados, tá? Em que ferramenta eu posso colocar essas informações para que dentro do período da meta eu consiga entender quem está avançando ou quem não está avançando, tá? Tudo isso dentro do Microsoft 365, que é a ferramenta de utilização da PHS Brasil.
Bom, se você gostou, deixe seu like, não esqueça de compartilhar com um amigo. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós iremos te ajudar. E este vídeo estará disponível tanto no nosso canal no YouTube, quanto na quarta edição da nossa revista digital PHS Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.